Como é trabalhar em uma empresa familiar quando você não é da família? É possível realizar um bom trabalho, mesmo dentro da bolha criada pela família? Como um profissional de mercado pode se preparar para lidar com uma empresa familiar? A nossa convidada de hoje é a Simone Sotomayor. Ela é médica, psiquiatra, empreendedora, conselheira e especialista em coesão de famílias empresárias e na formação das novas gerações. Por muitos anos, a Simone trabalhou e desenvolveu a sua carreira dentro de uma empresa familiar. Além dessa rica experiência, falamos também sobre as dificuldades das mulheres no trabalho, dicas em geral para sucessores e ótimas reflexões sobre envelhecimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Reto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes. Gente, hoje é um dia muito especial. Porque vamos conversar com uma pessoa que vai nos dar um outro olhar que não foi abordado até hoje aqui nesse programa e que, honestamente, eu nunca vi abordado em lugar nenhum também, né? Que é a visão de uma executiva que trabalhou numa empresa familiar, né? E o que ela enxerga, o que ela viu, acho que isso é muito importante. Eu até brinquei com a Simone que essa gravação, para mim, vai ser muito útil, porque é uma forma de eu conseguir ter esse depoimento nas salas de aula. Porque a maior resistência que eu vejo dos familiares é de entender como eles são vistos por aqueles que nunca tiveram essa vivência, né? Que não vem de uma família empresária. Eu acho que só quem vem de uma família empresária ou aqueles que estudam profundamente a situação entendem eu vou falar essa palavra, essa loucura que é, essa complexidade que é as relações de uma empresa familiar. Então, hoje, a Simone foi convidada, né, Simone, porque ela tem muito a contribuir com esse olhar, né? Então, bom dia, Simone. Bom dia, Gustavo, outra vez. Bom dia, Simone. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite, Adriana e Gustavo. E, Simone, eu acho, a gente conversou um pouco, né, sobre alguns exemplos e queria já ir direto. Ou talvez, Simone, você se apresentar um pouco? Claro. A minha formação é médica, né, Adriana? Eu sou médica, psicanalista. A uma certa altura eu resolvi empreender numa área de bem-estar. E essa startup, né, vamos dizer assim, depois de alguns anos, foi quase que totalmente absorvida por uma empresa maior. Tá? E aí eu vim para São Paulo e fiquei muitos anos nessa empresa, quer dizer, trabalhando em parceria com essa empresa, dentro dessa empresa, que é uma empresa familiar. Então, tem daí essa minha experiência. Depois disso, tive outras vivências, mas acho que o que interessa hoje é focar nisso, né? Você quer saber mais? Tá bom. Não, tá ótimo. E conforme for, a gente vai conversando. Simone, me dá um exemplo de uma situação que para você foi uma situação que você falou assim, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? Ou que te chamou a atenção por ser diferente do repertório que você tinha até então. E olha que repertório você tem, uma psicanalista, né? Conhece muito, entende muito da subjetividade humana. Mas uma situação que você falou assim, nossa, eu preciso entender melhor o que está acontecendo aqui. Vamos chamar de uma situação absolutamente inesperada, né? Gostei. Gostou? Um dos sócios, a uma certa altura, um sócio que tinha 5 filhas, colocou lá, se eu não me engano, a filha do meio para trabalhar e colocou na minha supervisão, digamos assim, né? Pediu que ela me auxiliasse de alguma forma. E ela, então, foi para o departamento de marketing e aí me trouxe uma proposta que ela elaborou para uma campanha com um determinado produto.
E eu disse a ela, mostrei, né, pelas fotografias que ela tinha, enfim, todo o plano que ela tinha pensado, mostrei que não era exatamente aquilo que combinaria com o tipo de produto que a gente estava oferecendo, e me dispus a procurar com ela, entrar com ela no banco de dados e buscar fotos e explicar, né, por que uma era mais adequada e outra, e tudo. Para mim, tinha sido uma conversa normal. Ela foi-se embora, daí, um dia, 2 dias, sei lá, o sócio, que era o CEO, me chama na sala dele e me diz: você fez a fulaninha chorar. O que foi isso? Eu falei: ué, ela não chorou, não houve nada, simplesmente uma conversa. Houve isso assim, contei o caso e disse uma conversa que eu teria tido com qualquer gerente de produto que viesse, enfim. Eu me dispus a ensiná-la e tudo. Mas ela chegou em casa e disse que você a fez chorar, e etc. E dando, né, ênfase a essa questão. E aí disse para mim, virou-se para mim e disse: você acha que a fulaninha quer o seu cargo? Você não tem noção, ela é dona de tudo isso aqui, Simone. E aí eu fiquei pasmo, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, era totalmente desnecessário. E, enfim. E você sabe, Adriana, que a partir daí a relação dele comigo, que era muito boa, ficou estremecida. Ele realmente deve ter assimilado a história a partir da versão que a filha apresentou em casa, né? E, Simone, é só assim, essa cena me chamou muito a atenção. Que fala assim, primeiro uma distorção de realidade absurda, né? Desse pai. E assim, gente, e aí falando para os fundadores ou para os pais, como eles são responsáveis pelo desenvolvimento desses herdeiros, né? Então, assim, tem uma super proteção. Primeiro, se a menina chorou, é porque a pele é fina. Então, vai para a terapia para aprender a ouvir feedback. E acho que tem isso. Esses herdeiros são muito mal preparados. Porque, bom, estou lembrando aqui de vários casos, né? Quando o herdeiro começa a trabalhar na família da empresa, é isso. Eles são tão paparicados, assim, são tão tratados como um bibelô, que não desenvolvem musculatura. Por isso, assim, lá vão as dicas. Gente, não comece estágio, nem comece a trabalhar na empresa da família. Assim, vai viver o mundo, porque aí, se ela tivesse tido uma outra experiência, ela ia falar: nossa, como ela foi hábil, né? Ia te ver com uma pessoa super cuidadosa, ao invés de ficar totalmente assustada. Então, assim, olha o perigo, né? E olha a distorção de realidade que tem aí, olha como a pele é fina, ao invés de tratar a pele fina, responsabiliza o outro, assim... Com toda certeza. Vários pontos aí, né? Essa questão, são filhos, em geral, mimados, né? Acostumados a ter tudo, também tem isso, né? Acostumados a não ouvir não, até os próprios funcionários da casa, da família, os tratam como se eles já fossem patrões. Isso é uma coisa que ocorre, né? Desde cedo, né? É o patrãozinho, futuro patrão, né? É o patrãozinho, né? Com uma deferência que em outras famílias não haveria por uma criança, por exemplo, de 12 anos. Então, isso vem há muito tempo, e essa questão de não lidar com frustrações, não estar acostumado a ser contrariado. E acredita piamente, é o que você está comentando, né, Adriana? Nesses comentários que vêm do entorno. O entorno, numa empresa familiar, é todo versado em puxa-saquismo. Todo mundo incensa, todo mundo diz: você é o máximo, nossa, como você é isso, como você é aquilo. Como você é lindo, né? E não, quer dizer, não é verdade, a pessoa pode até ser um talento, né? Mas, na maioria dos casos, é simplesmente uma incensação, entendeu? Um ritual de incensar, que não tem nenhum conteúdo. Então, e até pode ser um talento, mas no começo, assim, não está perfeito, não está pronto, precisa receber feedback.
Claro, né? claro. Já vou te dar a palavra, tá, Gustavo? Assim, Tá bom. eu dei uma aula anteontem, que assim, a parte mais difícil, e eram sucessores já, tá? Entenderem é que eles não eram vistos, não eram amados, idolatrados por todos os funcionários. Não, não, Adriana, eles me respeitam muito. Eu sou legitimada. Eu olhava e falava, que ingenuidade. E assim, crente que o que diziam era fato. Eu falei, gente, você acha que vão dizer alguma coisa diferente? Então acaba comprometendo a própria visão, assim, não tem autocrítica, É. né? Não tem uma noção de quem se é, né? Gustavo, vamos lá, porque estamos aqui duas Vamos lá. empolgadas, né? Não, Ah, eu vou ficar aqui. Vamos lá. ah, Tem um aspecto bastante interessante nessa história. Até tem uma família que eu estou trabalhando agora, que a mãe fala assim: Olha, eu quero que meus filhos sejam tratados como normais. Eu não quero nenhum tipo de aham, regalia, e tal. E eu falo para ela o seguinte: Isso é impossível. Não, mas eu quero, eu pedi. Não vai acontecer. Eles vão ser tratados como especiais e tal. Então, e eu estou trabalhando com essa, que é uma matriarca, né, fundadora, e ela, de início, me estranhou muito. Agora ela está começando a entender, né? Então precisa ter esse olhar externo Sim, para ter consciência dessa bolha, né? E falando um sim. pouco da minha experiência, quando eu trabalhei na empresa da minha família, eu já tinha quase 20 anos de experiência trabalhando fora. E ainda assim tem momentos que você é convidado a acreditar que aqueles elogios são de verdade, né? Então, como é que vocês enxergam essa questão, né? Como é que o familiar enxerga a bolha? É muito difícil, né? É. é muito difícil. Agora sim, precisa de muita terapia, precisa de conviver com pessoas que não sejam dessa bolha, isso eu acho muito importante, né? Precisa ter repertório, precisa ir para o mundo, precisa se colocar em situações aonde se receba feedback. Então, e o pior, né, que às vezes as empresas ainda querem eles darem o feedback, eles protegem tanto que fica difícil ouvir um profissional externo. Sim. Agora, é Sim, só um profissional externo e que não esteja na folha de pagamento, não dependa só daquele emprego, que vai dizer a verdade. Vai falar, querido, você não é tão lindo, né? E assim, ou você é bonito, mas não é só bonito. Vamos olhar para a sombra, vamos olhar para aquilo que você precisa desenvolver. Então, assim, é um super desafio mesmo. Então, assim, qual é a forma? Tem que ter profissional externo dando feedback. O ideal tem que começar fora, estágio, carreira, tem que ir para o mundo real, porque assim, é uma pena, e vai ficar um adulto frágil, mimado, frágil, com uma visão distorcida de si mesmo, e isso é muito complexo, né? Isso é muito complicado, assim, o risco disso é muito grande, né? é, é, duas coisas que eu queria comentar. Começando pela última que você falou agora, né, Adriana? Esse despreparo que, que a pessoa, que você apontou agora, vai para a vida também. Vai para a vida. Nós precisamos aprender a tolerar a frustração. Já é uma coisa que está nessa geração, né, de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia eles toleram muito menos, de uma maneira Uhum, geral. Nós estamos falando de uma uhum. coisa ainda que é mais acentuada nessa questão dos herdeiros e sucessores, eventualmente. E a outra coisa que eu queria comentar, acerca do que o Gustavo trouxe, né, essa experiência com essa matriarca, quer dizer, você está conseguindo que ela perceba essa realidade, e a saída, me parece, nesse tipo de caso, é que a pessoa que se conscientizou, no caso o patriarca, a matriarca, possa Uhum. explicar para as crianças, para os adolescentes, enfim, adultos jovens até mesmo, que isso acontece, que mesmo que a família faça um esforço para que isso não aconteça, isso fatalmente vai acontecer com eles. Claro, Eles claro. aguçarem mais a autocrítica, aguçarem mais a percepção, observarem mais os seus pares, como trabalham, o que entregam, quer dizer, sair da bolha já começa por esse sair de si dentro da organização, né? Essa possibilidade de estar ali realmente com alguma humildade para aprender, para trocar, para observar, Uhum. sobretudo, né?
Tem E aí, gente, estou lembrando de algumas coisas que podem ser dicas. Assim, até, né, eu tive foi uma aula muito interessante. E, assim, vários entraram já na empresa no cargo de diretor. Gente, hello, já me coloca herdeiro, já entram no cargo de diretor. Isso assim, 30 anos de idade ou 25 anos de idade. Não. Aí tem uma outra empresa, o menino é estagiário, porque aí só ele tem o nome de trainee empresarial. Não existe trainee empresarial na empresa. Só ele tem. Tá errado. Aí outra coisa, nenhum estagiário pode parar dentro da empresa, o carro. No dia que viram que ele parava fora, já deram uma vaga especial. Gente, cuidado. Então, assim, pega leve. Isso que eu estou falando de uma baita empresa que passou pelas melhores consultorias. E é isso, assim, mas dá para entender que os executivos vão sempre privilegiá-los. Mas acho que a gente tem que ter cuidado, né? E assim, por isso que é importante ter profissional externo para ser um espelho para essas distorções, para esses absurdos, que é Adriana, a pessoa não vai ganhar, a empresa não vai, ninguém ganha, é perde-perde, né? Fala, Gustavo. tem uma combinação que eu acho que funciona muito bem, que é o profissional externo com um sistema de avaliação de desempenho baseado em resultados, né? Porque isso Sim. é uma deficiência impressionante que eu tenho visto nas empresas que eu tenho atuado, né? Qual é a meta? Qual é a visão de futuro? Oh, Qual é o objetivo estratégico? Ah, eu trabalho em vendas. Legal, cadê os indicadores? Ah, eu trabalho em crédito. Cadê os indicadores? Eu trabalho em marketing. Cadê os perfeito. indicadores? Né? Porque ninguém. Eu lembro do Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, ele falava assim: o meu marketing pessoal é título, certo? Então, assim, ninguém tira de um executivo as entregas que ele fez. Então, Perfeito. ele pegou o departamento comercial vendendo 100, entregou vendendo 300. Ninguém tira, pode ser da família, pode não ser, né? Sim, Então, eu acho que é uma coisa são duas coisas que se complementam, né? O mentor, o coach, um processo externo com uma boa perfeito. avaliação de desempenho baseada em indicadores, né? Porque Agora, Gustavo, sabe o que eu estou pensando aqui? Sabe por que, que não tem? Sabe-se que 70% não vai entregar. E aí, o que, que eles vão fazer? Vão falar, querido meu bem, tchau. Então, acho que tem uma defesa inconsciente só, porque, assim, de fato, o que eu vejo são muitos que não têm competência mesmo. E aí, se eu colocar indicador, já sabe o que, que vai acontecer. Então, eu não coloco, porque vai ser um grande problema, né? aí eu acho que entra aquele dilema, né? Se a empresa familiar é mais empresa ou mais família, né? Quando ela é mais Perfeito. família, tem essa proteção toda. Quando ela é mais empresa, tem até casos em que eu vejo o outro extremo, de que a família é muito dura com o herdeiro, né? Com o sucessor. Uhum, uhum. Eu teve uma empresa, uma família que eu conversei ano passado. Pô, os filhos tinham 40 anos e ganhavam 2 salários mínimos, era uma gestão duríssima com eles, né? Então, Cuidado com os extremos, né? você tem extremos também para quando é muito foco no resultado, né? Então, eu acho que aí vale essa gangorra, né? Mais empresa ou mais família, né? Mas É, geralmente é mais família, e aí acontece isso que você é. falou, né? E aí a grande dica é assim, se fosse um profissional externo, você pagaria 2 salários mínimos? Não. Então, é sempre fazer essa pergunta. Se fosse outro profissional, você daria a vaga, outro estagiário, você daria a vaga dentro da empresa? Acho que essa é uma pergunta que sempre ajuda a tomar essa decisão, né, do que fazer. Assim, se fosse, e aí, assim, cuidado, executivos, né, pegando até o caso da Simone, se vocês não souberem tratar bem essas questões, nenhum executivo talentoso, nenhum profissional competente vai suportar ficar numa empresa onde existe essa relação, né? Aonde se espera que os executivos mimem, né? Sim. Que os executivos tratem o outro como um bibelô. Então, assim, não vai suportar. E aí as empresas acabam ficando com pessoas incompetentes, né? É, eu diria aí, sabe, Adriana, eu até aventaria uma possibilidade, sabe? Uma questão para a gente pensar, né? Uma reflexão.
existe um viés de autoritarismo muito forte em certas empresas, né? E dentro desse viés de autoritarismo existe uma intenção, provavelmente não consciente, de demarcar os territórios claramente. Nessa relação que se estabelece entre os donos e os executivos, existe uma coisa assim: eu sou mais do que você. Não me venha com seu conhecimento, porque eu sempre deu certo assim, eu fiz assim, você está aí porque eu preciso ter alguém para fazer certas coisas por mim, mas não me venha com muitas ideias. Por quê? Porque esse autoritário, esse tipo, né, esse perfil autoritário, ou você concorda com ele, ou você é um oponente. Então, Perfeito. essas pessoas que têm muitas ideias, que são mais criativas, ou que até têm mais experiência, querem colocar a empresa para frente, mas numa direção diferente, elas são eliminadas. Com muita frequência, elas são eliminadas. E aí ficam os obedientes, entende? Fica a cultura da empresa, fica cada vez mais arraigada. Os que permanecem são aqueles que aceitam pensar como quem está em cima, acima, né? E todos perdem, né? Aí os profissionais não são desenvolvidos, a empresa não atinge a sua melhor versão, né? E você falou assim, tem alguns, não, acho que 99% dos fundadores são autoritários, não se percebem como autoritários e muitas vezes até narcisistas mesmo. E eu vejo até que deve ter uma fala inconsciente assim: querido, eu montei essa empresa, se você fosse tão competente quanto, você teria montado a tua. Você não estaria aqui ganhando esse salário. Pelo amor de Deus, né? Então, é uma prepotência, e só ficam aqueles que paparicam, que elogiam, que falam que ele é o máximo, né? E aí, então, em geral, esses também não são os mais competentes, é o que você estava falando, acaba se cercando de obedientes, porém não tão competentes quanto deveriam ser ou precisariam ser, né? Mas fica tudo aí, né, Gustavo, fica tudo mais assim, família, né? Mesmo que não sejam familiares, mas o grupo dirigente é família, entre aspas. Né? Sabe uma coisa que eu tenho visto? Que a economia brasileira está em crise há uns 10 anos. Né? A gente teve impeachment, teve greve do caminhoneiro, teve pandemia e tal. Uma coisa que eu tenho visto é muito executivo de fora, bom, fazendo ponte numa empresa familiar para ganhar tempo. Então, mais ou menos, até tem um caso interessante de uma pessoa do Mato Grosso, né? Então, mais ou menos é o seguinte: olha, essa empresa aqui não tem muito futuro, né? O dono manda em tudo, emprega os filhos, mas eu estou ganhando bem enquanto o meu mercado se reestrutura. Daqui a pouco aparece uma coisa legal e eu saio, né? Eu conheci um executivo que estava cumprindo o non-compete no setor de educação, né? Então, ele precisava ficar 2 anos fora do setor de educação. Ele foi para uma empresa do agro, que estava pagando super bem. Ele falou assim: não, a empresa é uma porcaria, né? O dono endeusa os filhos, tem um monte de gente lá puxa saco, mas eles estão me pagando bem. Daqui a 2 anos eu termino meu não compete, eu saio e vou para outro lugar, né? Então acaba virando uma ponte para executivos bons, né? E aí ficam os ruins, ficam os puxa-sacos, né? Então tenho visto muito acontecer isso, né? A empresa acaba virando uma gangorra de carreira para o executivo passar um tempo, né? Ótimo. E aí, por isso que só 15% sobrevive à terceira geração. Então, assim, gente, é isso, tá aí. Então, assim, tem muita coisa a ser trabalhada, né? E tem esses alertas, né? Assim, fundadores, né? Ou segunda geração, seja lá quem for que estiver aí no comando, fiquem atentos a esse protecionismo, a essa superproteção, né? Isso não desenvolve, e é até a questão de não está preparando para a vida, não vai lidar com os desafios da vida. Então, assim, vamos pensar, né? Querem mesmo a felicidade dos filhos? Então, vamos lá, vamos pôr limite, vamos ajudar a crescer, né? Acho que tem uma série, e aí um campo até de atuação. Estou dando a dica aqui, Gustavo, para o mercado, mas tudo bem, né? Eu tenho uma aqui também para a gente falar. Não existe preparação até para profissionais externos,
né, na hora de grandes executivos, né, board, tem a profissionalização e vem esses executivos, não tem esse preparo. Aí o outro fala, isso aqui é uma loucura. Sim. Né? Eu vejo até agregados falando, explicando como é que é esse mundo, porque falo, o que é isso? Aí não leva a sério. Então, assim, falta também essa preparação, desse encontro entre a família, que ainda está na gestão, e os executivos. Não tem nenhum trabalho nesse sentido. Aí o que acontece? Esse modelo é perpetuado. É o que você falou, Gustavo. Esse executivo sai, a família fala, tá vendo? Nós somos os melhores, ninguém fica, ninguém dá conta, porque é isso que eles pensam, né? Sim. Tá vendo? Tem que ter alguém da família mesmo. As pessoas não dão conta, não tem estrutura. Ninguém né? tem competência, né? Eles pensam, Ninguém tem competência. Não se vê, quer dizer, dentro da família não se vê o tipo de conflito que se estabeleceu. Né? Essa questão de poder, essa questão de humilhar o outro, de se colocar acima. Não. As pessoas foram incompetentes e não deram conta, como você está dizendo. E não é isso. Então, gente, dados de realidade. Fala, Gustavo. Eu acho que o executivo... tem muito executivo arrogante também. Não só arrogante, mas que é muito autoconfiante, porque trabalhou 20 anos na Unilever, no banco. Quando ele vai para uma empresa da família, por mais que ele tenha marcado gols em vários campeonatos, é outro jogo. Né? Eu lembro de conversar com... Uma vez um fundo de investimento me procurou, a gente quer fazer mentoria para os filhos. Legal, mas e o executivo de mercado? Não precisa, ele jogou no Real Madrid, no Barcelona. Não, mas o que ele vai encarar é completamente diferente, né? Dinâmica familiar. E outra coisa que eu percebi, até trabalhando na minha família, não dá para ser 100% profissional. Né? Tem um equilíbrio, tem um molejo aí, né? Quer dizer, não dá para também ser 100% racional com a família. Tem um balanço aí, tem um jogo, né? Então, o executivo que vem de mercado, ele não pode querer bater todos os pênaltis do profissionalismo, né? O que vocês acham? Não, perfeito. E sabe o que eu estava lembrando, gente? Tem um caso que me dá pena até. Tem uma herdeira, né? Ela faz um uso do CEO para poder trabalhar a relação dela com o pai, que é um absurdo. E a hora que eu falo para ela, querida, ele não tem nada a ver com a história, não, ele concorda comigo, ele acha importante. Eu falo, claro que as pessoas vão embora, porque tem um uso, acho que eles são mediadores da relação dos filhos com o dono da empresa. Não são. E eu vejo assim, não enxergo. Então, assim, como tem trabalho a ser feito por aí. E concordo com você, né? Assim, tem que ter uma adaptação, é outra história, é outro jogo. Todos precisam ser trabalhados nessa relação, né? Precisam ter combinados, esses combinados nunca são feitos, né? E nesse cenário, até queria ouvir a Simone, porque quando ela foi trabalhar nesse contexto, ela já tinha, pelo que ela já me falou, décadas de consultório. E ela não largou o consultório durante a atuação dela nessa empresa. Então, Simone, o que Freud, né, o que o divã te preparou, te ajudou nessa trajetória? Olha, um olhar talvez mais amplo, né, mais compreensivo, mas acho que também uma espécie de inteligência emocional que você desenvolve até intuitivamente e ajuda você a selecionar as brigas que você quer entrar. Ótimo. Tem muitas, vamos chamar, entre aspas, provocações inconscientes que você vai ter que deixar passar. Se você for, por exemplo, chegar, né, ou tanto o executivo de multinacional, que estranha muito, passa o tempo todo se lembrando, lá na empresa tal era assim que a gente fazia. Lá está sempre trazendo como referência a empresa tal, mas ali não é mais assim. Tanto isso, como no caso, o sócio minoritário, né, ele precisa realmente encontrar, como você está dizendo, um equilíbrio entre o que é inegociável para ele, em termos de trabalho e de valores,
e o que é negociável, porque senão você não permanece ali, você não consegue. E, Simone, de valores e de comportamento, de atitude, né? Assim, sem dúvida, né? O que olha, é isso tolerável, aqui, né? O que é falar assim tolerável e comigo, não. o que passa dos limites, né? Isso sem dúvida. Mas realmente, Gustavo, é uma linha tênue, né? E que você vai, claro, com o passar do tempo, você vai aprendendo mais. Mas às vezes você tem uma surpresa como essa que eu relatei hoje. De vez em quando tinha uma coisa assim. Essa foi uma coisa maior, uma coisa grave, foi um divisor de águas absolutamente inesperado, como eu disse, porque realmente eu não tratei de uma forma em nada diferente do que tratava, inclusive, várias pessoas que trabalhavam comigo. E gerou realmente uma modificação na relação desse pai comigo lá dentro, que era, por acaso, o CEO. Então, ficou isso. Gustavo, eu acho que às vezes a psicanálise atrapalha, porque assim, você fala, que loucura é essa? Quando você enxerga o negócio e fala, meu Deus, isso aqui não tem solução a curto prazo, né? Às vezes tira a ingenuidade, né? Tira, mas foi muito bom, né? Muita coisa, nossa, cresci muito dentro superando esses conflitos, enxergando e superando, né? Certamente é uma dinâmica, né? Uma dinâmica familiar ali, no caso. Né? E pensando na carreira dessa herdeira que foi reclamar que chorou, quem disse que uma choradinha não é normal, né? Eu já tive cada chefe. Já chorei muito. Oi? Já chorei muito. Nossa Senhora, quando eu era estagiário, uma época minha principal função era carregar o galão de água de 20 quilos, né? Que ninguém conseguia carregar, eu era muito novo. Então, o pessoal no grito, isso faz parte da sua formação, né? Então, assim, a vida vai te fazer chorar muito, né? Eu lembro que eu tinha um diretor que falava assim, esse aqui é um espaço de ideias, entre com as suas e saia com as minhas, né? Então, assim, se você não encarar isso na vida real, você não vai se formar como profissional, como Agora, executivo. Gustavo, quando que vão falar isso para um herdeiro, né? Esse que é o problema. E deveria se falar a mesma coisa. Por isso, assim, eu não vejo outra saída. Não vejo. Se só vai ser esse. Até esses dias um coach falou, Helena, eu quero me preparar profissionalmente, eu quero ser um profissional. Eu falei, querido, então começa a procurar estágio fora. Você nunca vai conseguir ser tratado e ser preparado do jeito que você quer dentro da empresa. Teve até uma cena, o menino é estagiário, a futura chefe perguntando qual era a expectativa dele. Hello, baby. Quando como ela o executivo pergunta para o estagiário qual é a sua expectativa. Como é que eu posso te servir melhor? Né? O que eu posso fazer? Né? Qualquer empresa que você trabalhar é o seguinte, 2 anos para você ter o direito de dar a primeira opinião. Essa é a vida normal, né? Agora, e ele quer, daqui a 2 anos, já ser um gestor, ser visto como uma liderança. E, assim, eu fico falando sem nem o que eu falo, porque assim, é tão gritante essa distorção. Mas eu acho que a resposta, parte da resposta está no resultado, né? Então, assim, vamos lá. Se você quer ser gestor daqui a 2 anos, você tem que pegar um resultado que está em 10 e levar para 100, né? Porque resultado é resultado, né? Eu acho que... Agora, estagiário não dá para dar isso. Exatamente. Aí é dado de realidade, como diz você, né? Aí Agora, tem uma pergunta de algo que eu tenho estudado bastante, que é o seguinte: o que fazer quando esse sucessor já está na família, né? Já está na bolha há 10, 20 anos, já está mais perto dos 40 do que dos 20, quer dizer, não é mais esse estagiário que você fala assim, vai trabalhar fora, vai fazer um mochilão por aí, vai ter um chefe diferente, né? E quando ele já está estabelecido, ele já tem um salário confortável, ele já não tem mais digamos, mercado, né, para recomeçar fora. E aí, o que eu vou ser honesta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi chora.
Mas, como eu não posso falar chora, pelo menos não dê cargo de diretoria e contrata um chefe competente para ele. Tudo bem, continua na empresa, ganha o seu salário, mas assim, contrata alguém competente, não deixa ser a primeira pessoa, o head de uma área. Não, contrata alguém muito competente, é o jeito dele aprender, é o jeito da empresa não ser tão impactada. É uma solução, no meu ponto de vista. Mas, Adriana, quando o Gustavo está falando, quer dizer, a situação já está estabelecida, né? Todos concordaram com isso. Eu acho que é um processo, né? Não é uma coisa tão imediata, né, Gustavo? É uma coisa... Mas às vezes não tem tempo, Simone. Eu sou mais hard. Eu acho assim, estou lá na empresa, vejo isso, sim, não dá para passar muito tempo. Então, assim, a pessoa não vai ser demitida, vai continuar na área, só que vai ser contratado um profissional de fato, né? Porque geralmente... Acho que aí, no caso, teria que ir pelos resultados, né? Essa área não está dando tanto resultado, então, quanto poderia dar, precisaria dar, né? Quer dizer, você vir... Teria que fazer um assessment. Eu acho que tem que fazer, porque até a área, de repente, dá muito resultado, porque tem gente boa embaixo. Eu acho que uma boa... Então, assim, tem que fazer um assessment, uma avaliação de cada um, né? Fala, Gustavo. Uma saída também é começar a fazer uma transição preparada, estruturada, para a posição de sócio, né? Não de executivo. Quer dizer, você pega lá pessoa, vamos pegar um caso que eu tenho visto bastante. A pessoa tem 40 anos e está há 20 na empresa da família. Não tem espaço para ser um CEO, para bombar a empresa e tal. Assim, olha, começa a se preparar, faz bons cursos, vamos contratar alguém fora, tal, começa a fazer uma transição, tudo com tempo. Eu acho que tudo demora e é bom que demore. Vai para o conselho. O duro é quando não tem o conselho, então tem que estruturar o conselho, mas com calma, né? Eu acho que começa a transitar de executivo, porque todo mundo quer ser executivo para quê, né? Quer dizer, tem boas posições fora da cadeira. Não, ali. Sabe para quê? Para atender a expectativa do pai. Que só vai reconhecê-lo se ele fizer a mesma trajetória. E aí, até eu disse isso para um coach esses dias, querido, você quer reconhecimento do pai? Nessa encarnação você não vai ter. Não vai. Então, assim, pegue reconhecimento no mundo e vai conviver no mundo com pessoas que reconheçam os seus valores e as suas competências. Esse pai não vai reconhecer esse filho, nunca. Então, assim, herdeiros, parem de... que é uma grande dica, não vai ter reconhecimento dentro da empresa, mesmo se for muito bom, porque vão falar, ele só está lá porque é filho do dono, que tem inveja, claro que tem, né, das outras pessoas, e não vai ter do pai. Se o filho não é uma cópia, o pai fala que ele não é bom. Então, assim, não vai ter reconhecimento. Assim, para de buscar isso, né? Posso falar um pouquinho sobre isso? Assim, sobre esse... Você está trazendo o outro lado, né, Adriana? A gente estava falando mais assim do filho, agora você focou no pai. E aí me faz pensar o seguinte, o pai não pode, ele não percebe isso, né? Ele se queixa que o filho não cresce, mas ele inibe o crescimento desse filho desde lá de trás, né? Diminuindo e gostando de ser aquele ídolo, coisa e tal, e não abre mão disso. Provavelmente porque a ascensão do filho, quando o filho se torna realmente adulto, capaz, chefe, cacique, ele está morto. Assim, claro, ele perdeu a importância dele. Perdeu, já está mais perto de uma finitude, ele já está saindo da frente do palco, está na hora de ele sair da frente do palco, ótimo, se retirar lá para trás, devagarzinho, deixar... Então, tudo isso é uma dinâmica que está na cabeça das pessoas, está lá, mas não de forma consciente. Aí entra muita coisa que você fala, né, Adriana? A necessidade do autoconhecimento. Né? E, Simone, uma outra falha do mercado. Ninguém trabalha essa pessoa que é sucedida. Por isso, muitos casos de alcoolismo, muitos casos de depressão. O que é isso? O cara, a vida inteira, o que ele fez? Trabalhar, e para ele, a importância dele estava lá. Na hora que não precisa, ele entra em crise, ele fala, e aí, quem sou eu? Para que eu sirvo? Acabei como pessoa, né? Morri
uma coisa assim. Então, herdeiros, entendam isso do pai, porque se ele está brigando pela sobrevivência dele, é forte, tem um propósito, senão ele perde o propósito de vida dele. E o mercado não prepara essas pessoas. Então, agora, esse preparo sim demanda tempo, porque isso não é fácil. Aí é um trabalho muito profundo, né? Para ele começar a ver outros talentos, para ele se reinventar. Adriana, mas Poder só usufruir do que ele construiu, sair daquela coisa e ver de fora e poder, não é, se alegrar, né, com o que ele construiu, se regozijar, desfrutar, enfim, de outros pequenos prazeres que ficaram perdidos pelo caminho nesse objetivo maior do sucesso, né? Desculpa, Gustavo, fala. Não, que a Adriana, eu quero fazer uma provocação aqui. A Adriana falou que o mercado não prepara essa pessoa. Mas vamos pensar na persona do fundador, que é dono, rico, poderoso. O mercado não prepara ou essa pessoa não se abre para o mercado prepará-la? Porque como é que você faz essa pessoa perceber que ela precisa de ajuda para esse processo? Que é uma pessoa muito autoconfiante, né? Muito mas o que em muitos casos, né? Mas o que eu acho? O mercado também, na hora que entra para falar com essa pessoa na empresa, paparica o dono, como todo mundo paparica. Eu acho que às vezes falta verdade, falta dar feedback. Fala, olha, me desculpa, mas as coisas não são dessa maneira. Então, eu acho que tem muito isso também. Porque fala, como é ele que vai pagar, geralmente os consultores dizem aquilo que ele quer ouvir. Isso, perfeito. E acho que eles recebem muito pouco feedback. Então, tem os dois lados. Sim. E acho uma coisa, viu, Gustavo? É muito mais a nossa habilidade de encontrar a brecha, porque todo mundo tem uma brecha. Uhum. Então, esses caras todos poderosos, e não, eles têm brechas, assim, vamos, sabe? Vai dar nossa competência de conseguir entrar, de conseguir estabelecer um vínculo. Mas as pessoas pensam muito no contrato. Não vou correr o risco de perder esse contrato. Então, fala a verdade para o resto e para ele fala, você é maravilhoso, você tem toda a razão. Então, acho que meia culpa, sabe? Tem os dois lados da questão. Muito interessante. Ninguém é totalmente fechado. Muito interessante. Eu também acho que, uma vez estando lá dentro, quer dizer, quem está lá dentro, né, nós estamos chamando do mercado, foi convidado a estar lá para poder resolver trazer um novo olhar sobre uma série de questões que estão gerando conflitos, né? Então, a questão realmente é se aproximar dessa pessoa, ganhar a confiança dele, estabelecendo um bom vínculo, uma relação, custe que custar, leve o tempo que levar, mas é viável, né? A pessoa não pode ser tão absolutamente empedernida que não vá ter, como a Adriana disse, uma brecha, né? Cabe a gente encontrar. Vai, Gustavo. Esses dias eu ouvi um depoimento duro, né, de um sucessor de uma empresa, família italiana, quatro filhos, né, que esse filho que era o CEO da empresa falou para o pai assim, você pode almoçar no dia X? Posso, mas por quê? Não, porque eu quero te apresentar os 4 advogados que vão quebrar a sua empresa. Eram os advogados de cada um dos filhos, né? Quer dizer, uma paulada no estômago do patriarca, e ele diz que funcionou, né? Então, assim, todo mundo tem uma brecha. Às vezes a brecha não é sutil, né? Como você falou. E aí, sim. Né? Exatamente. Assim, às vezes a brecha não é sutil, mas tem uma brecha. Sim. Agora, e aí vai da nossa habilidade. E tem o risco de perder esse contrato, whatever. Eu queria voltar para um ponto que a Simone falou, que ela disse que muitas vezes o patriarca, a matriarca inibe o desenvolvimento de um sucessor. Mas eu acho que também tem um efeito oposto, que é muitas vezes o patriarca, a matriarca endeusa um sucessora que não tem capacidade. E parece que quanto mais demonstrações existem de que não tem capacidade, mais o sonho de que eles têm a capacidade, principalmente quando você pega lá, filho homem mais velho, né? Muitas vezes o filho homem mais velho não quer, não está afim, mas quer dizer, o pai, a mãe sonha que ele dá conta. Então, eu vejo muito esse processo também. Como é que vocês enxergam isso?
E aí, é essa palavra que você falou, não enxerga o outro, fica lidando com a sua expectativa. E, gente, vai ter assim, não tem outra, o cara não vai dar conta. Primeiro, ou adoece, tem câncer, alguma coisa assim, ou a hora que ele assume, ele não dá conta. Então, eu já ouvi muito fundador falando, Adriana, mas eu nunca enxerguei isso. Claro, você não colhou, É você ficava verdade. lidando só com a sua expectativa. Não, é tanto narcisismo, tanta prepotência que fala, não, ele vai fazer o que eu quero, ele vai desenvolver isso, não vai. Que assim, não tem uma perna, não vai ser maratonista, pode ser um puta pintor. Então, assim, vamos lá, vamos olhar o outro, mas tem uma dificuldade muito grande de perceber as pessoas. Tem. Identificar, né, quem são os filhos, quem... Olhar, Sim, é isso aí, olhar realmente, prestar atenção, uma impossibilidade grande. Mas eu também vejo, Gustavo, essa coisa de ele é ótimo, ele isso, ele aquilo, eu não sei, eu acho que é uma maneira de inibir também. Como a Adriana diz, no fundo é um pouco o mesmo do mesmo, mas né, um pouquinho diferente na forma, mas o conteúdo é o sim, mesmo. Porque você está deixando de ver aquela pessoa e deixando de dar a ela a possibilidade real dela se desenvolver. Então, perfeito. você tá inibindo, de alguma forma, o Uhum. desenvolvimento da pessoa, Você está prejudicando, mais que você não inibindo, está prejudicando, você não tá impedindo. ajudando, você está Ah, boicotando, de alguma forma, de uma então, forma e ou ainda de tem outra. Entende? um caso pior, o cara é competente, mas ele não é feliz. Aí ferrou. Ele não quer, O né? Ele cara não... mostra resultado, ele, né? Mas ele não é feliz. E a culpa, que eu vejo muito é a coisa da culpa, né? Como que eu não vou aceitar e como que eu não vou pegar isso que meu pai está me dando? Querido, tá dando, mas você não pediu, tá dando. É aquela coisa, tá te dando um prato de um super chefe de cozinha, só que você tem, como é que fala, alergia, ou você tem alguma coisa com aquele alimento, então tem isso também, né? Sim. Agora, queria depois voltar, assim, a gente voltar a explorar essa coisa, assim, do executivo, né? E de, assim, porque isso é a maior resistência que eu vejo. Como os herdeiros não percebem que a dificuldade deles serem legitimados. Como existe uma miopia, como existe uma ingenuidade, né? Como eles insistem em achar que não, eles são reconhecidos como profissionais. Não, e detalhe, até essa aula foi muito interessante, assim, gente, chamam o pai de pai dentro da empresa, pelo amor de Deus, e quer ser visto como executivo? Não vai ser, não vai, sim, não vai, chamando ainda de pai, o pai chamando de filho, vai ser visto como pai e filho. Então, assim, tem coisas muito básicas e que até isso as pessoas resistem. Em mudanças pequenas, imagina só em mudanças maiores, né? Então, eu acho muito importante a gente dar esses exemplos, né? Não vão falar assim, Simone, você falaria naquele caso para aquela menina, olha, me desculpa, você é mimada, assim, se o pai já mudou com você, só você dando um feedback, não era nem feedback, era uma orientação técnica. O cara já muda, imagina. Então, assim, falar isso é pedir demissão, né? Não, Ainda por imagina. justa causa. Não, e até porque também não faz parte, né, da função do executivo, no caso da minha função, não Ótimo. faz parte. Para nenhum funcionário poderia dizer isso, né? Enfim, seria extrapolar. Estou saindo do consultório para a corporação é outra história, né? Mas outro funcionário você poderia demitir, essa você não pode. Então, outros Outra funcionários funcionária. teriam limites. Ela teria, quer dizer, outros certamente, como ela, né, teria muito mais chance. Ela estava, não sei há quantos meses lá. De minha parte, teria muito mais chance, tinha muito, tenho certeza, muito boa vontade, prazer em ver esses jovens crescerem, aprenderem, a fazer bem feito, a ter prazer, a ficar satisfeito com o seu resultado, né? Mas, se não desse certo de todo, seria demitido assim. No caso dela, não, era indemitível, né? Indemitível, e não dá para ensinar, né? Porque para esse pai, ensinar era falar mal.
Assim, eu não sei qual a conexão, porque, assim, é uma distorção de realidade absurda, né? É a coisa do autoritarismo, né? Quer dizer, não é isso. Quer dizer, eu criei a minha filha para ela ser dona, que é que ele quis dizer. Ela vai ser dona disso aqui, de qualquer maneira, e você não entendeu isso, você não entendeu, você fique no seu lugar, você não entendeu o seu lugar aqui dentro, qual é? Era tudo isso, a mensagem era essa, Sim, né? sim. Ele não via essa questão dela se desenvolver, não, ela é herdeira, é a nossa família imperial. Ela nasceu ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela pode fazer o que ela quiser, porque no fim das contas ela é dona. Então, se isso foi colocado na cabeça dela desde cedo, ela tem que ter muita força de vontade para querer se especializar, para querer, né, percorrer outros caminhos, até porque neste caso, por exemplo, essa pessoa não queria que os filhos trabalhassem em outras empresas, não tinha necessidade de fazer pós-graduação, nem aqui, nem fora, quer dizer, entende? Não, era toda uma ideia de não. Eu aprendi fazendo, eles vão aprender fazendo também, né? Ou seja, é um jeito de se matar o filho, né? Está me parecendo mais isso, porque um verdadeiro dono de empresa, respeitado, que construiu um negócio, ele é o oposto disso, né? Quer dizer, ele ouve, ele trabalha pra caramba, ele estuda, ele vai nas feiras, ele se qualifica. Então, parece que a primeira geração está projetando uma segunda geração fraca de propósito, né? Porque, olha, eles vão poder fazer tudo que nós não fizemos, né? Porque o dono que colocou a empresa em pé tem que ser muito bom, né? Bom, preparado, né? Aí, como diz a Adriana, é uma coisa muito doida, né? A gente diz assim, não, mas no fundo, ele não quer o sucesso. Não quer. Após a saída dele, ele não quer o sucesso. Ele quer mesmo provar que ele foi o primeiro e único, né? Ele entrega um trono muito a contragosto. Fala, Gustavo. E nesse enredo todo, deve ter um outro elemento que é o machismo, né? Porque você é mulher, estava numa empresa bastante masculina, né? E não adianta, por mais que eu veja aí o pessoal falando de inclusão, eu acho que as empresas estão super machistas, como sempre foram, né? Então, qual que é o papel que você vê do machismo, da diferença entre você ser uma mulher ali carioca no meio dos, enfim. Foi uma... Machismo e bairrismo, né? Eu falei de carioca porque eu sei que foi em Não, cheio de bairrismo, o sotaque, o jeito de vestir, tudo era criticado assim, na brincadeira, entre aspas, né? Tudo era... assim, o que é autoritário e machista é assim, o que é diferente, então a gente ameaça, então vamos ridicularizar, etc. Mas, e aí, se você reage como qualquer tipo de brincadeira machista, nossa, que falta de esportiva, que coisa. Olha que interessante, você me lembra, Gustavo, acho que o cúmulo do machismo foi quando eu resolvi me desligar, enfim, da empresa, e aí foi todo um processo, porque eles não esperavam, dessa vez eles não esperavam que eu quisesse sair, e houve todo um processo não declarado de nós queremos que você fique, mas eu não vou dizer que eu quero que você fique, eu vou dizer que você vai se danar se você sair. Né? Claro. Então, você não vai fazer a menor falta, mas você vai se danar se você sair. Mas demorou. Estou pensando em você, né, Simone? Estou pensando em você. Eles estavam pensando em você, né? Estavam pensando em mim. Deixa eu te dar uma dica. Queriam só o meu bem. E aí demorou um ano esse processo, né? Assim, conversava quando queria e tudo. E um belo dia eu consegui, né, sentar para uma conversação, depois de tantos meses, né, uma conversação mais definitiva. E aí esse mesmo CEO virou-se para mim e disse assim, pois é, você é muito ingrata. Eu te tirei lá daquele... A empresa que eu tinha era pequenininha, né? Eu tirei lá daquele lugar lá, você estava fodida, usou essas palavras, você estava fodida lá naquele Rio de Janeiro, e hoje veja como você está. Eu falei, pois é. E você também sabe, né, que a sua empresa
quanto que cresceu, o quanto que se expandiu devido ao trabalho da Fudida aqui, que eu entreguei aqui, você sabe que não foi pouco. Né? Então, assim, esse nível de diálogo, você passa a ter que adotar até a linguagem chula que ele usou na hora, porque eu não podia usar menos. Não podia falar menos do que ele falava. Eu podia dizer, ai, eu falei, que isso, eu sou uma senhora, está falando, sabe? Não, você tem que entrar naquele nível ali para poder sobreviver. Simone, acho importante você contar que, assim, no teu caso, ele foi atrás de você. Você não foi bater na porta implorando, pelo amor de Deus. Esse contexto é super importante. É verdade. Eu não conheci, a minha empresa era no Rio, eu estava procurando um sócio investidor, sim, no Rio de Janeiro. Fiquei um tempo, mais de um ano, procurando, bastante mesmo, e até que chegou aos ouvidos dele. E queria, por acaso, enfim, uma coisa similar dentro daquilo que eu estava fazendo. E aí, perdão, eles é que foram lá. Um dos sócios foi lá, conheceu a empresa, aliás, essa parte é muito boa, ficou encantado, não sei o quê, gostou muito, eu senti que ele ficou encantado. Aí voltou para São Paulo, e aí, mas não foi esse CEO, né? Aí falou com esse principal, e eu falei para ele por telefone, ele queria me conhecer, queria que eu viesse a São Paulo, e aí eu perguntei para ele, por causa da ponte aérea, essas coisas de horário, de voltar, né? Eu falei, quanto tempo? Ele falou, a reunião vai ser 1h30. Reunião de mais de 1h30 é chata. Eu falei, tá bom. Aí fui, né? Tivemos a reunião, ao final da reunião chegou a hora do almoço, aí ele me chamou para almoçar, chamou toda a diretoria dele para mostrar, agora eu vou tirar aqui a falsa modéstia, a joia que ele tinha encontrado. E fomos almoçar, eu, ele, o outro sócio primeiro que tinha ido ao Rio, e 5 diretores. E eu ali falando, entusiasmadíssima com o meu negócio, com o que eu tinha feito, com o que eu esperava fazer. Então, foi esse o nosso começo. Então, assim, a reunião de 1h30 durou assim, umas 4, né? Durou umas 4 horas, adentrou à tarde, e ele me disse de cara, mais de 1h30 é chata. Agora, assim, que baixa autoestima, né? Porque, para mim, assim, a arrogância, no fundo, sempre tem uma coisa de malta, como eu preciso diminuir o outro para me sentir alguém. Então, é esse constante diminuir o outro para eu ter valor. Gente, isso é uma dificuldade enorme de se valorizar, no fundo, né? Mas é bem no fundo, né? Porque está debaixo, está soterrado. Para você trabalhar isso, assim mesmo, se essa pessoa fosse procurar uma terapia, por exemplo, né? Uma terapia fora, não tem nada a ver o contexto comigo, nem com a empresa, vai procurar fora. Para ele conseguir, para alguém conseguir remover, ajudá-lo a remover essas camadas e chegar a baixa autoestima, aí, levar muito tempo, porque está muito soterrado. O que fica mesmo é isso que foi erguido. A prepotência, né? Mas Simone, por incrível, dizem que para baixo não tem limite, né? Debaixo do fundo do poço tem um alçapão, sempre pode piorar. Eu vejo uma característica que você traz que dentro da maluquice que você traz tem uma vantagem nessa empresa, que é a clareza. Porque assim, você fala o seguinte, olha, a herdeira chorou e vai ser tudo do jeito dela porque ela vai ser dona. Você é uma maluca, não sei o que e tal. É grosseiro, mas pelo menos é falado, né? Quer dizer, tem empresas que eu vejo que, além de ter toda essa maluquice que você traz, aí é tudo velado, é tudo nas costas, né? Então, o discurso é bonito, né? Exatamente. Então, você tem pelo menos a vantagem de ter uma clareza da maluquice, né? Não foi de saber qual é o terreno que você está pisando. Facilita o diagnóstico, né? Tudo bem. É uma trogloditagem que fica explícita. É melhor assim, né? Mas é melhor assim, sempre. Na vida é muito melhor você saber quem é o troglodita, quem é o mais ou menos, para você poder se posicionar. Mas não era assim o tempo todo, óbvio, senão eu não ia aguentar. Tinha muita coisa velada. E aí, um belo dia, explodia numa situação limite. Né? No caso da filha, para ele, foi uma situação limite, e no caso da minha saída, foi uma situação limite para nós dois. Né? Eu propor uma saída,
era tão machista que realmente foi uma coisa, parecia uma separação, sabe? Assim, enfim, era uma coisa que parecia uma ofensa, uma ferida narcísica. Ofensa, como que você não me quer? Como, né? Como, eu digo, como você pode decidir se eu não planejei isso, não estou querendo isso nesse momento, né? Enfim. E aí, estou lembrando de outra coisa, os herdeiros aprendem, né, até por repetição, esses modelos. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que tem uma repetição de um jeito de ser, porque é assim que foi visto, é assim que foi aprendido. Então, às vezes, nem tem a ver tanto com a essência do outro, mas tem um aprendizado. Imagina, a vida inteira você vê essa postura, na cabeça é o que deu certo, o meu pai deu certo, o jeito que ele é dá certo. Então, copia-se, né? Uhum. O quanto isso não é replicado, às vezes, em outras gerações, né? Certamente, certamente. No final, realmente, já esse desgaste, né? Uhum. Passava realmente em relação a mim, que era a que estava sendo visada, né? Passava realmente pelos herdeiros que estavam trabalhando lá. Era todo mundo. E aí, gente, eu estou pensando assim, se tivesse uma grande dica, herdeiro, se você quer, de fato, se preparar como um executivo, como um profissional, não trabalhe num lugar, não tenha como chefe uma pessoa que depende financeiramente do dinheiro da tua família. Nunca vai poder ser realista com você. Então, assim, se é esse o seu desejo, vai trabalhar em outra empresa. E aí depois volta. É isso, tudo bem, você sempre vai ter as portas abertas. E aí volta de outra forma, volta estruturado, volta fortalecido, volta com mais legitimidade, né? Com mais jogo de cintura, né? Com um olhar mais aguçado para perceber a realidade em volta. Um dado de realidade. Mais sensível, né? E eu já estou vendo assim, vários falam assim, mas meu pai... Gente, vocês não são presos, pelo amor de Deus. Meu pai não vai deixar. Quem disse que o pai tem esse poder todo? Pode até ficar brigado 1 mês, 2 meses, depois volta. Então, assim, tem um medo, né? Meu pai nunca deixou. Como assim meu pai nunca deixou? Tem um complemento às suas dicas aí, que eu posso falar da minha própria experiência, que é o seguinte, como você disse, né? Vai trabalhar em outro lugar, vai se preparar e volte preparado. E acolha a ideia, aceite a ideia e fique bem com a ideia de que você nunca vai ser alguém que não é da família. Você pode entregar resultado, ser profissional, seguir as regras da empresa, ser respeitoso, formar, dar resultado, que você sempre vai ser alguém visto como alguém da família. E tudo bem, né? E tudo bem. E tudo bem, isso. Entendeu? Então, assim, a sua fonte de feedback... Não briga com isso, né? Não briga com isso, né? Eu tive um chefe que foi muito importante na minha carreira, é meu amigo até hoje. Quando eu fui trabalhar com a minha família, eu contratava ele para me bater, porque eu precisava ter alguém de fora, porque você nunca vai ter, sendo da família, a verdade, o feedback, como é que você está, né? Não vai. Então, assim, a minha dica é essa, resultado e acolher essa ideia e ter formas de contato com o mundo exterior, né? E ter um espelho para você. E esse espelho nunca vai ser dentro da empresa. Nunca você vai ter um espelho dentro da empresa. Mas você pode contratar alguém fora, perfeito. Para tudo tem solução, né, Gustavo? Mas a gente tem que saber onde que a gente está pisando. Se eu não sei qual é o gap que eu tenho, não tem como resolver esse gap. Então, gente, vamos olhar. Tudo pode. Mas desde que a gente encare a verdade, né? Entenda onde que a gente está vivendo, né? Sim, isso aí. Gente, eu acho que assim, várias dicas hoje, eu acho que tem vários desdobramentos aí dessa conversa toda, né? Tudo bem da gente ficar por aqui? Gustavo, mais alguma pergunta? Queria fazer uma última para a Simone. Tem um blog com uma série de artigos, eu li vários deles, e eu vejo que ela fala muito sobre envelhecimento, né? Ela escreve muito, pesquisa o tema envelhecimento, né? Então, a gente deu aqui dicas para os sucessores, a gente deu dicas para os executivos de fora, né,
da família. E para quem está... Bom, todos estamos, né? Mas, enfim, para esse patriarca, matriarca que tá envelhecendo, o que você diz, Simone? Eu vejo que você é uma pessoa muito interessada nesse assunto do envelhecimento, né? Até tem um artigo seu que você fala Ótima pergunta. que os novos 50 são os novos 50, né? Quer dizer, não precisa... Não, a Simone tem um artigo que ela fala, os novos 70 são os novos 70, não precisa a pessoa de 70 se vestir igual de 20, ouvir música de 20 só para parecer ser novo, né? Então, qual é a sua dica para quem está envelhecendo e passa por esse choque? Eu acho que a gente está vivendo uma época, quer dizer, acho uma bênção a gente estar envelhecendo na época que a gente está, que a gente está vivendo. A gente ganhou, Gustavo, aí mais uns 20 anos de vida, devido aos avanços, né, da medicina, da ciência, de maneira geral. Então, e também se aceita muito mais o que se tem chamado muito de reinvenção. Né? Vou me reinventar. Antigamente, você ficava preso a uma persona, a um estar no mundo, né? Uma maneira de estar no mundo, você ficava presa a vida inteira. Esperava-se que você fosse sempre a mesma pessoa. Hoje em dia, você pode se reinventar, você deve se reinventar. E a velhice, quer dizer, vamos chamar assim, essa pós-maturidade, você estando com saúde, se cuidando, estando com saúde e tudo, é uma oportunidade para os homens, em geral, eu penso, que em geral, são menos curiosos, eles se dedicam, os homens, o ser masculino se dedica mais ao trabalho. E imagine ainda esses empreendedores, esses que são patriarcas, criaram essas empresas, o quanto eles lutaram para ter ali o foco naquele trabalho. Então, eu acho que a grande descoberta é aumentar a curiosidade, abrir a curiosidade para se interessar por outras coisas, para descobrir outros interesses, cultivar outros interesses. Isso, falando assim, pode ser, mas é pouco. Não, não é pouco. Você redescobrir algumas coisas até que ficaram muito para trás, né? Talvez na infância, adolescência, que é o prazer com as pequenas coisas, aquela alegria verdadeira também que vem de dentro, o prazer de dar uma risada, sabe? Tudo isso é de suma importância, porque senão, como a Adriana falou, quer dizer, a pessoa fica morta por dentro, né? Se aquilo lhe é tirado, ela morre. Quer dizer, não só, nós estamos falando no caso do fundador de uma empresa, mas na vida, os homens, em geral, têm maior dificuldade de se reinventarem, porque neles não existe tanto, muitas vezes, a curiosidade de conhecer o novo. Sim. Então, acho que o grande segredo que a gente tem é esse, é atiçar a nossa curiosidade. Sabe o que você falando me veio assim, essa fase da idade é como se fosse uma oportunidade de ter um resgate de si mesmo, né? Porque melhorado, porque com toda a vivência, né, podendo olhar. Porque assim, para se ter esse sucesso, teve que se abdicar, o que você falou, de tanta coisa, que é uma possibilidade. E aí, de fato, quem sou eu? Né? O que eu gosto? E acho que tem uma coisa. Tem até uma, assim, culturalmente o homem aí que tá, é criado assim para falar assim, o foco dele é a profissão. Em contrapartida, o foco da mulher é a maternidade, né? Então, acho que assim, tem isso, a gente é criado para olhar a maternidade ou o casamento. Então, tem uma coisa de uma determinação, de um script já criado. Então, é um momento de se rever, né? Esses scripts e de se achar a sua essência, né? Agora, eu acho gente, aí assim, a minha visão, não sou dona da verdade. Eu acho que em muitos casos é tão difícil isso que assim, é muito importante ter o acompanhamento de alguém. Porque foi tanto tempo vivendo uma história ou crenças que não eram as suas, que precisa de alguém para ajudar a ver esse outro caminho.
Porque está tão perdido, o caminho está tão distante, Não, que precisa de ajuda. Que é aquilo, musculatura atrofiada, precisa de fisioterapeuta. Então, é a mesma coisa com musculatura emocional atrofiada, precisa de um fisioterapeuta emocional para ajudar a se reconquistar essa força, esse músculo, né? Eu também. Tradução, psicólogo, tá? Fisioterapeuta emocional. Alguém não entendeu. Fisioterapeuta emocional, né? É um elemento facilitador, sim. Eu estava pensando, que você estava falando, estava pensando, às vezes, a pessoa tem a felicidade de se renovar, de começar a ter vontade de se reinventar com a chegada dos netos, por exemplo. Sim. Eu vejo hoje em dia, eu vejo alguns homens dizendo, e até, enfim, executivos, coisa e tal, dizendo, olha, eu estou refletindo sobre a minha condição de pai lá no passado, e eu tenho que dizer que eu admiro essa juventude, como eles são bons pais, né? Agora, vibrando com os netos e tudo. Então, isso pode ser, em alguns casos, pode ser uma... E aqueles que não tiveram filho? Eu não tive filho. Sim. Não vão ter os netos. E hoje é muito comum você ter casais, pessoas que optam pela não paternidade. Mais da metade então, assim, já. Então, aí então, assim, tem essa questão dos netos. Na hora que eu falei, então estou ferrada. Não? A minha sorte é que eu sou muito curiosa. Mas a gente também tem que... E aí? Sim, tem que ter, né? Vamos pensar em 1000 alternativas, porque não é simples. Talvez até seja mais desafiador para aqueles que não tiveram filhos e não vão ter os netos. Então, tem que achar outras formas de serem provocados, né? E de existirem outros papéis, né? Porque isso, o avô já é um outro papel, que é uma nova oportunidade. Então, assim, é achar outras funções, outros papéis, outras formas de se relacionar com a vida, né, Simone? De encontrar alegria, satisfação, né, de ficar em paz internamente, né, satisfeito com o que pôde construir, satisfeito, grato, né, grato ao que a vida, ao que ele fez com a vida dele, grato ao que a vida trouxe. É uma série de... aí já dá outro programa esse tema, né? A felicidade, a realização, a plenitude, né? Mas eu gostei. E aí eu estava até falando... Fala, Gustavo. Pode falar, Adriana, pode falar. Não, eu estava até falando Gente, estou falando muito dessa última aula, porque depois da pandemia, a minha sensação é que eu fiquei 2 anos sem dar aula. O online não era aula. Eu estou encantada com a aula presencial. Parecia assim, estou redescobrindo a aula, né? E que, assim, uma das matérias mais procuradas hoje em Harvard é o tema felicidade. E que a felicidade não é alegria. Para mim, felicidade é plenitude. Porque a plenitude tem isso. Tem dias que a gente está bem, tem dias que não está, mas não é disso. É uma coisa mais ampla. Não é ser alegre, né? Ou estar eufórico o tempo inteiro. Não, é uma coisa de plenitude, de sabedoria. E a conquista disso, gente, é uma baita conquista. Por isso que eu falo, é outro programa, porque é uma coisa que, assim, existe uma demanda muito grande com relação a isso, e acho que o momento da pandemia mostrou quantas pessoas não tiveram burnout, quantas pessoas não entraram em depressão. Por quê? No meu ponto de vista, estão muito distantes de si mesmas. Né? Esse distanciamento de si mesmo tem muitos efeitos colaterais, né? E que, às vezes, as pessoas entram em contato com isso no fim da carreira, no momento da sucessão ou no momento da aposentadoria. Então, é um tema muito importante, muito importante. Eu acho muito bom essa ideia aí de se falar sobre as diferenças, né? De se ter alegria a partir, como eu digo, de pequenas coisas. Está muito distante dessa ideia de estar euforicamente, porque isso é impossível também. Ao contrário, você tem que ter uma paz, né? O seu estado é de paz. E, eventualmente, tem pontos, né? Aqui e ali. Acho muito interessante tudo isso. Mas, Gustavo, você ia dizer
alguma coisa aí. Eu ia concluir essa parte dizendo que eu gostei muito do seu texto, que fala que os 70 são os novos 70, porque isso é um conceito que pode ajudar até nesses processos de sucessão. Outro dia, numa reunião, eu fui usar o termo da moda, eu fui cancelado, porque eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito ofendidas, né? Eu falei que o Joe Biden, ele está beirando o ridículo, porque ele tem quase 80 anos e, na minha opinião, não é idade para ser presidente dos Estados Unidos. E aí começaram a me questionar, você está dizendo que uma pessoa de 80 anos não pode ser presidente? Eu falei, não, estou dizendo, será que é a melhor opção? Entendeu? Será que não tem alguém de 50, 60 melhor para esse cargo? Então, quando a pessoa de 80 aceita que 80 são os novos 80, talvez ela aceite que ela não precisa... Sabe aquele discurso que eu não aguento mais, né? Na minha época, eu fazia isso. Aí o cara vai pegar uma namorada de 20 para mostrar que é jovem. Então, quem aceita que 70 são os novos 70, 80 são os novos 80, Ótimo. Pode ficar melhor com essa ideia de que, cara, não é mais hora de tocar empresa, de, sabe, dar porrada no vendedor, entendeu? Vai aceitar a vida aos 80. E aí ninguém está dizendo que você não tem capacidade de tocar, mas é a melhor opção? Não, ia ser aceitar os limites, gente. Eu tenho 56. A minha energia é outra. Não, assim, muda a energia. E aí, assim, eu posso ser melhor em outra coisa que demande menos energia, mas demande mais vivência. Então, assim, cada época tem o seu melhor, tem a sua melhor versão. Só não tenta ficar numa melhor versão grudada numa melhor versão de 20 anos atrás. Eu não sei se eu dou conta hoje de dar 16 horas de aula. Antes eu tirava de letra. Sim. Não sei se eu tenho mais isso. E tudo bem, não estou pior. Mas agora eu escrevo mais livro. Então pronto. Né? Gostei, é isso. Não é que você não tem competência, mas muda a fórmula. Né? E aceitar os limites. Tem limite. E outras coisas que estão muito melhores. A sabedoria está muito maior. O repertório está muito maior. Então vamos usufruir disso e não da energia. Antes a energia contava, agora não. Então, dá de realidade, né, Gustavo? Vamos outra vez para esse ponto, né? Vamos olhar a real e aproveitar dessa realidade, né? É isso aí. Me empolguei. Será que é a melhor opção? Gente, acho que não, né? E se você tem 80 anos e criou uma empresa em que você é a única opção, você não fez um bom trabalho, né? Certo? Exatamente. É isso, gente, eu sempre fico vendo assim, quantos programas e quantos temas a gente acaba abrindo e falando e que são super importantes, né? Simone, queria muito te agradecer, sim, porque é muito corajoso, eu acho, todo mundo que vem aqui, falar da sua história, falar da sua experiência. Então, assim, é uma exposição, e agradecer, e é uma oportunidade de provocar reflexão nas pessoas. Eu acho que é tão altruísta isso, é tão generoso, né? Porque é isso, quantas pessoas não podem estar agora refletindo sobre as suas histórias, através da sua história, através do seu depoimento. Então, agradecer sua disponibilidade, sua generosidade, né? Agradecer a sua experiência, né? Compartilhar isso aqui com a gente. Eu que agradeço, Adriana. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando, Adriana, Gustavo. E espero que a gente tenha oportunidade até mesmo de conversar em outros momentos sobre outras coisas. Muito obrigada mesmo. No Rio de Janeiro, tá, Simone? Eu sou de São Paulo, mas vamos fazer essa conversa no Rio de Janeiro, que é lindo. Você é uma carioca que se mudou para São Paulo, eu sou um paulista que gosto muito do Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Viva a diversidade! Eu nem vou falar onde que eu vou propor. Vamos primeiro para o Rio, depois a outra proposta é minha. Muito obrigado, Simone. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada.